Sabe quem precisa de um café? O Éder, porque o Éder tá trabalhando virado, acompanhando as notícias do Tricolor. E ontem o negócio foi até de madrugada, praticamente. Tudo bem, Éder? Tudo bem, Luísa, Samir, todo mundo que acompanha de primeira. Ontem foi até hoje. Né? Não acabou, né? Aí, apesar do São Paulo ter desistido ainda perto das 11 da noite, mas aí foi longe ainda com os bastidores de tudo que aconteceu ontem. A gente vai contar aqui. Pois é, a gente vai contar todos os bastidores e Marcos Leonardo, inclusive, é o tema da nossa enquete, hein, gente? Vamos chegar votando aí? Na verdade, é sobre o São Paulo sem o Marcos Leonardo. Como fica o Tricolor agora sem essa contratação, que gerou uma expectativa da torcida, né? Acabou não rolando. Sem Marcos Leonardo, o São Paulo tem time para ganhar a Libertadores? Ainda tem bala na agulha aí para chegar longe? Não tem time para ganhar a Libertadores? Vai chegar só no G6 ali do Campeonato Brasileiro, ou é meio de tabela no Brasileiro, uma temporada aí que não vai trazer muitas perspectivas. Vamos votando por aí, peço mais uma vez para vocês já deixarem o like aqui no De Primeira, e vocês fazem o programa com a gente, né, gente? Vocês vão comentando por aqui, a gente vai batendo papo, trocando passes por aqui. Quem está com a gente? PVC, cadê ele? PVC diretamente de Teresópolis. Ah, ainda não. Então tá bom, daqui a pouco ele aparece. PVzito daqui a pouco aparece para contar tudo de seleção brasileira pra gente. Ele que está lá em Teresópolis acompanhando a seleção junto com o Igor Siqueira, que também, os dois também vão aparecer por aqui. Mas agora o tema é Marcos Leonardo, que foi, né, o que movimentou as redes sociais até ontem à noite, até bem tarde da noite. Éder, conta os bastidores, uma frustração muito grande por parte da torcida. Criou-se uma expectativa, né? Então o torcedor que antes estava ali com um sentimento de a situação financeira é complicada, não vai dar para fazer muita coisa, mas de repente surge um Marcos Leonardo aí, dá uma animada, mas no fim, não. Como é que foi isso? Todo mundo saiu frustrado, né, Luísa? Menos o Al Hilal. Então, o jogador ficou frustrado, o São Paulo ficou frustrado, o torcedor ficou frustrado, todo mundo ficou triste com esse final, porque o São Paulo levou até as últimas consequências dessa negociação. Né? Ontem a gente tinha a informação de que a gente abriu ontem o dia falando que o Al Hilal tinha dado para trás na questão de pagar os salários do Marcos Leonardo, e aí o São Paulo continuou em cima, tentando fazer valer a vontade do jogador de reforçar o São Paulo. E a informação que a gente até publicou hoje no UOL foi que foram mais de 10 reuniões ontem com os árabes, e aí se falava com os árabes, desligava o telefone, depois ligava, falava com o Inzaghi, aí desligava o telefone, ligava outro dirigente, falava com outro dirigente, todo mundo que o Al Hilal colocou na linha, o São Paulo foi falando e tentando convencer tanto o São Paulo quanto o staff do próprio Marcos Leonardo. E as conversas foram bem agressivas, assim, em alguns momentos, conversas em inglês, e que nos momentos mais agressivos, assim, foram até para um árabe misturado com inglês, e virou aquela confusão toda nas reuniões, né? E aí os árabes falavam para o São Paulo: mas vocês querem jogadores, vocês não vão pagar nada, vocês não vão pagar nem salário, não vão pagar uma taxa pelo empréstimo. Daí o São Paulo falava: mas é assim, vocês sabiam desde o começo que a gente não tinha dinheiro para pagar nem o salário, nem alguma coisa pela transferência. Ah, não, assim não dá, então. E aí vai lá, o staff do Marcos Leonardo falava: mas o jogador não quer ficar aí, o jogador quer jogar, vocês não querem escrever na Liga Saudita, vai escrever só na Champions Asiática. Não, ele quer sair. Não, mas não vai sair desse jeito, paga alguma coisa pelo menos. Não, não dá para pagar. Tá bom, então já te ligo. E aí desligava. Aí dali uma hora ligava de novo. E assim foi o dia inteiro no São Paulo. No final, o Marcos Leonardo estava fazendo um esforço gigantesco, mais coisas até do que a gente pode falar, mas assim, ele estava abrindo mão de tudo, abrindo mão de salário, abrindo mão de tudo que ele tinha lá para vir jogar aqui. Tinha acertado um salário com o São Paulo que ficaria fora do top 10 dos maiores salários do clube, abriu mão até desse salário para falar: ó, pega esse valor que a gente acertou, oferece para o Al Hilal, para ver se eles liberam esse empréstimo. E o São Paulo fez isso, mas não fez nem cócegas na negociação com o Al Hilal. No final, o São Paulo ainda tentou oferecer um pouquinho mais, arrumou aí não sei se tinha arrumado, mas ofereceu um dinheiro para o Al Hilal para conseguir o empréstimo do Marcos Leonardo, mas nem assim os árabes toparam. Então fica o sentimento de frustração para todo mundo, menos para o Al Hilal, que manteve o jogador. O Inzaghi não queria liberar, o Al Hilal não queria liberar, e o São Paulo ficou sem o Marcos Leonardo.
Que coisa, hein? O clima até esquentou. É aquele famoso ditado que André não gostava de falar, que tá duro, dorme, né? Não tem nada para oferecer, fica complicado. Quero ouvir a opinião de Samir já, mas antes, ele chega para falar com a gente. Paulo Vinícius Coelho, PVC, cada dia ele aparece num lugar diferente, cada dia é numa balada diferente. Hoje é num bar. Onde você tá aí, PVC? É um café? O que é isso, essa locação sua aí? Acabei de pedir um café, mas eu estou no restaurante, porque a gente saiu da Granja Comari para descer a serra e teve um acidente com uma carreta na serra, a gente ficou preso, voltamos para Teresópolis. Só que não tem mais granja, que a granja está fechada, e não tem mais hotel, porque a gente já fechou a conta do hotel. Então a gente veio para um restaurante e fomos aqui acolhidos. Até às 15 horas estaremos aqui, Igor Siqueira e eu. 15h05, mas a gente tem que sair daqui. Tá vendo, gente? Vocês acham que o jornalista não passa perrengue? É perrengue chique, né? Perrengue acompanhando a seleção, é perrengue chique. Mas não deixa de ser um perrenguinho, né? PVC, enquanto seu café chega aí, café aqui tem que ter café. Ele vai tirar uma foto comigo aqui, ó. A gente tá aqui no ar, olha lá, olha pra lá. Beleza? Vai seu nome? Arthur, esse aqui é o Arthur. É o Zico, né? Lembra do Zico. Você parece Edu Coimbra. Valeu. Muito bom. Valeu. PVC, você é do paparicado, tietado, porque é uma grande celebridade, não é mesmo, gente? É uma grande estrela, essa é a verdade. PVzito, a gente vai falar de seleção já, né? Você acompanhando a entrevista do Ancelotti, né? E todas as decisões que ele vem tomando, tem bastante debate pra gente ter por aqui, informação também. Mas antes, Marcos Leonardo, e você tem informação também. O Éder estava aqui contando pra gente como foram todas essas negociações ao longo de todo o dia de ontem, mais de 10 reuniões, 15 horas de negociação, um processo bem cansativo e que infelizmente acabou não dando certo para o São Paulo, para o jogador e principalmente para a torcida. O que você tem de informação pra gente? Não, o Éder já trouxe informação de que foram mais de 10 reuniões. A informação que eu ouvi foi de 12 reuniões, o que vai exatamente ao encontro do que o Éder está dizendo. Só que eu ouvi o número exato de 12. Hoje foram 12 reuniões. Vamos entrar em mais uma agora. Então foram 13. Isto era 15 para 7 da noite. Isso já significava 15 para meia-noite, 15 para 1 da manhã, no horário de Riad. São 6 horas de tudo. E o São Paulo não estava desistindo. Então eu acho importante relatar que o Departamento de Futebol do São Paulo fez um esforço gigantesco para trazer o Marcos Leonardo. Como o Éder disse, o Marcos Leonardo fez um esforço gigante, chegou nessa composição de pega o salário daqui, oferece para o Al-Hilal para ter liberação, chegou a se dizer que o Marcos Leonardo receberia um salário de um jogador sub-20 subindo, jogador sub-20 de destaque, subindo para o time de cima. Não dá para ter certeza se isso de fato aconteceria, até porque não aconteceu. Agora, vamos lembrar que ontem a gente disse aqui, né? A situação era difícil, havia no Departamento de Futebol de São Paulo quem afirmasse que ontem de manhã era 1% de chance de dar certo. Acabou ficando 0% de chance, porque o negócio não se concretizou. São Paulo acha que tem condição de ganhar a Libertadores, ou de avançar na Libertadores, com o reforço do Rigoni e com o elenco que possui hoje. Até porque é consenso que o time com o Crespo melhorou. O time se agrupa melhor, o time triangula mais, o time se protege melhor e que isso pode fazer um bom resultado, trazer um bom resultado de Quito e decidir depois no Morumbi. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o São Paulo não tem centroavante daqui até o final do ano, porque não tem Caleri machucado, o Rian Francisco machucado e o André Silva machucado. É uma lista longa de desfalques, até por isso São Paulo, né, tentando muito. Marcos Leonardo seria uma peça que agregaria demais para esse time do São Paulo. Samir, quero saber sobre o time do São Paulo, mas antes, sobre a negociação, né? Como que fica essa imagem do São Paulo depois da negociação? Porque tentou, e acho que tinha que tentar mesmo, né? Se tinha alguma possibilidade, ainda mais dentro da condição financeira do São Paulo, da realidade. Eu quero, PVC. Você sabe que o Samir é o especialista, né? Ele é o sommelier, o barista, ele tem que avaliar se tá bom ou não o café. E o PVC sempre traz um cafezinho para nós, né? Quando eu tô aqui no estúdio, é ele que vai lá buscar, né? Tem que ver se é um café no nível Samir, entendeu? Que é um negócio, a parada é diferente aqui. Daqui a pouco eu vou buscar um cafezinho ali. Ô Luísa, sobre a questão da negociação, é claro que o São Paulo tentou, mas tentou sem dinheiro. 12 reuniões, né, mais de 10, igual o Éder falou, já mostrava que o negócio não ia dar certo.
Porque quando você não tem grana, você realmente vai ter que ficar fazendo várias reuniões, tentar várias situações e nada vai resolver. O São Paulo se apegou muito, talvez, na vontade do Marcos Leonardo. Só que jogador de futebol, nunca generalizando, e principalmente esses meninos, e eu conheço bem os meninos da Vila, né, que cobriu o Santos lá por 15 anos, o Éder, né, também cobriu o Santos. E acompanhou o Marcos Leonardo, né? Acompanhei o Marcos Leonardo, enfim, Gabigol, Neymar, todos são mimados. Então, o jogador de futebol ele tem que entender que ele tem contrato. Ele assinou um contrato com o Al-Hilal, não é porque ele está com vontade. Eu estou com vontade, eu vou jogar no São Paulo. Não tem. Isso não pesa. As coisas são sérias. A gente tem vontade de um monte de coisa, só que tudo é assinado, é contrato. Não tem como e a gente você chegar... quer um monte de coisa que a gente não pode pagar, né? Exatamente. A realidade é eu também tenho vontade de jogar em algum clube, mas não é assim. Eu tenho vontade para Maldiva, gente. Eu não fui. E aí o São Paulo se apegou na vontade do jogador e, claro, o São Paulo não é bobo, porque é um centroavante que seria titular em quase todos os clubes, acho que em todos os clubes do futebol brasileiro, mas sem grana. E aí passou por esse vexame, né, podemos dizer assim, no mercado da bola. Tentou sem a grana, chegar ao ponto do jogador abrir mão, não ganhar nada, igual o PVC, né, citou, um salário de sub-20. Enfim, para mim a imagem que fica é uma imagem bem negativa do São Paulo nessa... É legal que tentou, mas tentou sem grana, né? Ficou uma imagem ruim para mim. Pela forma como conduziu e também como ficou público também, né? E aí é óbvio, o Éder está aqui apurando. Aliás, gente, a matéria do Éder de hoje, ela é um primor. É maravilhosa. Acompanha a matéria do Éder de hoje, porque traz todos os bastidores dessa negociação, como você visualiza como que a situação aconteceu. E, Éder, tem esse ponto, né? Tentou, essa matéria aí que está no ar, ó, mais de 10 reuniões e bate-boca. São Paulo se frustra por Marcos Leonardo. Está lá no All Sport, vocês podem acompanhar por lá. Éder, São Paulo estava no... O não você já tem, né? Aquela coisa, né? Então você vai tentar, você pode até atrasar a humilhação, mas o não você já tem, você vai tentar. Mas foi um negócio que se tornou público, e aí por mérito, né, dos repórteres que apuram e buscam a notícia, que é a função deles, a torcida criou uma expectativa danada, pensou-se, né, agora o São Paulo vai mudar o patamar, é um time que já se encaixou com o Crespo, é verdade, mas chega uma peça como essa, tão qualificada, faz diferença. Que gosto que ficou para a torcida pelo que você tem acompanhado? Foi de uma frustração muito grande mesmo? Poxa, expectativa, né? E aí acaba que você sai pior do que você entrou na negociação. Era melhor se não tivesse falado nada, feito nada, porque pelo menos você não tinha, como diz o outro, né? A expectativa é a mãe da frustração. É uma bronca muito grande da torcida, sobretudo com a diretoria, né? A gente sabe que a torcida do São Paulo cobra muito a diretoria, mas nesse caso de ficar se arrastando até quase a última hora da janela, o torcedor estava muito, muito, muito ansioso, assim. Foi uma ansiedade que poucas vezes eu vi desde que eu estou cobrindo o São Paulo. E até fiquei atualizando nas redes sociais, nos nossos grupos de São Paulo no WhatsApp do UOL, porque o torcedor tinha muito essa demanda, mas e agora? E agora? Mudou alguma coisa? E agora? E agora? E a todo momento falava, gente, a informação é essa, não mudou nada. E a todo momento eu mandava mensagem pro pessoal para perguntar, e aí? Falava, nada ainda, seguimos esperando. Então foi uma ansiedade muito grande. E o torcedor ficou bem bravo com a diretoria. A contratação do Rigoni, que em outro momento poderia até ser, não sei se comemorada, porque ele não vem num momento muito bom na sua carreira, mas seria um reforço que tem uma história no São Paulo, já teve bons momentos no São Paulo, poderia ser comemorada, simplesmente ficou de escanteio, porque o Marcos Leonardo, que era o principal objeto de desejo do torcedor, não veio. E, inclusive, Luísa, o vazamento das informações da negociação irritou os árabes. Uma das coisas que os árabes se irritaram foi de ter vazado quando a coisa começou a avançar e principalmente que eles pagariam grande parte do salário do jogador. Isso também influenciou e irritou bastante. PVC, quero te ouvir, só acrescentando um ponto que tem a ver com isso também, que é o lado do time saudita, né, do time árabe. Eles, claro, eles têm direito de fazer um jogo duro, até porque o que eles pagaram não foi nada barato. 40 milhões de euros, Éder está aqui para me corrigir, 40 milhões de euros, contrato de 5 anos, né? Então, foi muito dinheiro que eles gastaram para ter esse jogador. Por outro lado, não inscreveram um jogador no Campeonato Saudita, no Campeonato Nacional. Ele poderia jogar apenas a Champions League da Ásia, que é uma competição que você tem menos jogos e tal. Na sua visão, e aí juntando, né, com isso que a gente está falando aqui sobre eles não terem gostado do vazamento, os sauditas estão totalmente certos no direito deles de segurar o jogador e me paga dinheiro e
o jogador é meu, eu que paguei? Ou o atleta também tem o seu lado de, poxa, não estou jogando a competição, uma competição importante, quero jogar mais, também pode reclamar nesse sentido? Eu acho que o ponto para a gente chegar a essa conclusão, Luísa, é a veracidade da informação que veio do Estado do Marcos Leonardo, de que ele tinha a promessa de que seria liberado se tivesse um contrato, conseguisse um outro contrato. Se os árabes prometeram e depois não cumpriram, o combinado não sai caro, era para liberar. Agora, alguém na Arábia pode dizer o contrário, pode dizer que não era azeda, não entenderam direito o nosso árabe, acharam que a gente estava falando grego. E aí vai ficar falando de um conta do outro. Acho que tem um aspecto que tentou falar no final da negociação, ou pelo menos na segunda-feira, hoje é quarta, que o Marcos Leonardo ia ser obrigado a não trabalhar. Isso não ia acontecer. Por quê? Primeiro, porque o Marcos Leonardo foi inscrito para a Champions League. Então, ele vai trabalhar. O segundo, por quê? Você diz assim, vai perder a janela, então ele não pode ir para lugar nenhum. Mas ele pode, porque a janela saudita termina no dia 10. Então, ele pode ir para um outro clube. Então, não existe, neste caso, uma justificativa para esse FIFA dizendo que o Al Hilal está proibindo o Marcos Leonardo de exercer a sua profissão. Não foi isso que aconteceu. Logo, é o que o Samir disse, tem um contrato para cumprir. E se você não tem como desfazer esse contrato ou pagar a multa de rescisão do contrato, cumpra-se o contrato. Foi o que o Al Hilal fez. A questão do vazamento ela é bem importante, porque muita gente no São Paulo diz, o Éder pode completar isso, que os vazamentos atrapalharam outras negociações. Por exemplo, Marcelo Rian. Então, até que ponto vazar uma informação atrapalha? E, assim, importante deixar claro, quando vaza uma informação e um jornalista publica uma informação e a informação está correta, informação certa é inegociável. O problema não é de quem publicou. A informação estava certa, tinha uma negociação com o Marcos Leonardo. O problema é de quem vaza e como vaza dentro do clube. Se o clube se incomoda com o vazamento e se o clube entende que o vazamento atrapalhou a negociação, precisa descobrir onde é que está o cano estourado. E a gente tem, de novo, nessa discussão Morumbi versus Barra Funda, a discussão se vaza no Morumbi ou na Barra Funda. O Marcelo Rian, formação que vem no São Paulo, estava fechado e o vazamento atrapalhou. O Marcos Leonardo não estava fechado, mas havia uma possibilidade e os árabes se incomodaram com o vazamento. Então alguém precisa descobrir onde é que está vazando. Está vazando na Barra Funda, está vazando no Morumbi, está vazando na obra da prefeitura em frente ao estádio. Em algum lugar está, mas jornalista publica a informação certa. E a informação estava certa. Sem dúvida. Samir, não veio. Apesar de todas as polêmicas, não veio. Como fica o São Paulo sem Marcos Leonardo? Qual é o patamar do São Paulo sem esse jogador? Pensando em Campeonato Brasileiro, mas especialmente em Libertadores, que é o grande objetivo na temporada, e o São Paulo está bem na Libertadores. E eu fiquei pensando aqui, ninguém melhor que o PVC para falar de cano estourado e vazamento. Mas eu só fazer uma coisa para completar o que eu falei ontem, Luísa. Nem o sol cobre o São Paulo tão bem quanto o Éder Traschini. Eu queria dar o crédito para essa frase, Léo Carmona me ajudou. Essa frase é uma frase histórica do rádio esportivo do Rio de Janeiro, porque o Washington Rodrigues do Apolinho dizia isso para Zildo Dantas. Era, nem o sol cobre o Flamengo tão bem quanto o Zildo Dantas. Isso na velha Rádio Globo. Então eu confio essa frase para Éder Traschini. É uma honra, mas você tá exagerando, PVC, mas é uma honra. Que moral, hein, Éder? Tá trabalhando muito, mas o reconhecimento chegou, meus amores. Ô Luísa, sobre a pergunta em relação ao São Paulo, para mim, e a nossa enquete inclusive, para mim tem chances de chegar a um título de Libertadores. Primeiro porque, foi como o PVC disse, o Crespo deu uma ajeitadinha no São Paulo. Esse estilo mais defensivo, né, é um estilo que para Libertadores talvez case bem para chegar um pouquinho mais longe. E a questão é que é mata-mata. Mata-mata, tudo pode acontecer. A gente vê em Copa do Brasil, Libertadores da América, o elenco do São Paulo não é tão ruim, né? Tem jogadores que podem fazer a diferença, como o próprio Lucas. Claro, o Oscar não vive uma grande fase, mas uma coisa acho que não tem nada a ver com a outra, né? Foi um pouco vergonhoso aí, né? O caso Marcos Leonardo,
Mas em questão de título de Libertadores, eu votaria que o São Paulo tem chance, sim. Mas também muito mais por eu ter essa tese, né? Que mata-mata tudo pode acontecer. Mata-mata, né? Dá possibilidade, as coisas se igualam um pouco mais, né? E o São Paulo acabou se reforçando mesmo sem o Marcos Leonardo, porque o Rigoni chegou, né, Éder? Vamos ver até alguns números do Rigoni aí na tela e o Éder detalha pra gente como foi a chegada deste atleta. Então, o Rigoni no São Paulo, ele já tinha tido uma passagem com o Crespo mesmo em 2021, 2022. Foram 70 jogos, 13 gols e 9 assistências naquela oportunidade. E nesta temporada ele estava no León do México. Ele passou pelo futebol dos Estados Unidos também, mas agora estava no futebol mexicano. 18 jogos entre 2024 e 2025, 1 gol e 1 assistência. Então a gente vê que são números inferiores ao que ele teve no São Paulo, né? Então a melhor lembrança e a melhor fotografia dessa passagem, desse histórico recente do Rigoni foi realmente com o São Paulo e foi com o Hernan Crespo, o que dá aí alguma esperança para a torcida de que esse jogador possa desempenhar bem ali no ataque tricolor. Não é um jogador centroavante, né, Éder, como é a característica dos que o São Paulo perdeu, como o Calleri, até como o André Silva também, mas é um jogador que chega para formar esse ataque. Vínculo de até o fim de 2026, é isso? Como é que foi essa chegada? Ele chegou por empréstimo, Certo. Luísa. Ele tinha contrato até o final do ano, desse ano com o León. Ele chega por empréstimo até o final do ano e já vai ficar livre no final do ano. E o São Paulo alinhou com ele um contrato com metas estipuladas que automaticamente renovam o vínculo dele até o final do ano que vem, então até o final de 2026. Sobre o Rigoni, tem muita gente cornetando a contratação dele, mas também a gente tem que pensar que 18 jogos em 2 anos é muito pouco. Ele fez só 1 gol, só uma assistência, tudo bem. Mas tem jogado pouco também, né? E a gente fala muito sobre sequência para os jogadores. O Rigoni teve bons momentos com o Crespo na primeira passagem, caiu depois, é verdade, mas o São Paulo precisa nesse momento de elenco. E o Rigoni vem para ajudar a ter elenco. Porque hoje, a gente já falou muito sobre isso, a dupla de ataque do São Paulo hoje é Luciano e Ferreirinha. Se você tirar um dos dois, você basicamente não tem quase quem colocar. Então você precisa de mais opções se você quer. Você ainda está no Brasileiro e você vai estar no Brasileiro, você ainda está no Libertadores. Então você tem 2 frentes, no mínimo 2 frentes. Você precisa de jogadores, mesmo que você não tivesse na Libertadores, você precisa de mais de 2 atacantes para ser confiáveis, assim, para você jogar um ano. Então a contratação do Rigoni chega para isso, para ajudar no elenco. Não é um cara que chega para ser titular, mas é um cara que chega para ajudar nessa rodagem. Vamos ver o quanto agrega aí para o elenco de Hernan Crespo, pensando na temporada, no restante da temporada, neste segundo semestre. Éder, obrigada, hein? Muita informação por aqui hoje do Tricolor. Agora, espero que dê uma acalmada para você poder dar uma descansada. O outro tá precisando dormir, gente. Nossa Cafezinho ali, precisa dar uma descansada. Vou tomar mais um café, Luísa, mas só antes de eu ir embora, chegou a última informação do Patrick, né? O Patrick Lanza, que a gente falou que ele teve 2 propostas de empréstimo rejeitadas e agora o Pafos, do Chipre, dobrou a proposta por ele e o São Paulo vai aceitar. Então está encaminhada a negociação, falta ainda a assinatura, mas o São Paulo vai receber 200 mil euros pelo empréstimo de 1 ano e uma opção de compra fixada em 2 milhões de euros por 50% dele. Então o Patrick deve ser emprestado, o lateral esquerdo foi titular no último jogo, o Crespo até falou que poderia usar ele como zagueiro, mas ele vai ser emprestado, pelo menos tudo se encaminha para que ele seja emprestado pelo São Paulo. É porque tem o Wendel, tem o Enzo Dias por ali, né? Então... E tem um menino surgindo agora, o Nicolas Bothart, que tem agradado nos treinamentos lá na Barra Funda. Então não tem sido uma questão aí para o São Paulo, é porque trouxe 2 jogadores na temporada passada, né? Então, 2 jogadores chegando aí que já estão aí, estão à disposição do Crespo, então o Patrick sendo emprestado nesse momento.